1986. Samora Machel, Presidente da República Popular de Moçambique, participa numa importante cimeira com os presidentes Kenneth Kaunda, da Zâmbia, José Eduardo dos Santos, de Angola, e Mobutu Sese Seko, do Zaire, em Mbala, na Zâmbia. A reunião inscreve-se num importante exercício diplomático que o líder moçambicano dinamiza. Trata-se de melhorar as relações do Zaire com os seus vizinhos e reforçar as condições para a paz e a cooperação regional. O objetivo estratégico é o completo isolamento do regime do apartheid da África do Sul a nível internacional e, em particular, a nível da África. No regresso a Maputo, nessa noite, 10 minutos antes da aterragem, o avião presidencial desvia-se estranhamente 37 graus para o oeste da sua rota e esmaga-se em território sul-africano. A morte de Samora Machel, aos 53 anos, adensa o clima de tensão existente nesta zona do mundo. Um mundo que é chamado a resolver os conflitos gerados pelo racismo. No imenso território da África Austral, estes conflitos desenham fronteiras de sangue. De junho de 1985. A República Popular de Moçambique festeja o 10º aniversário da sua independência. A milhares de moçambicanos juntam-se os grandes líderes da região, líderes dos povos cujo destino a história tornou comum. 25 de junho de 1985. Os países da linha da frente, em Maputo. Vozes unidas pela paz na África Austral.
face a esperança e o terror, a dignidade e a chantagem, o esforço e a destruição. A história dos moçambicanos mostra a difícil luta pela sobrevivência nesta região conturbada. Moçambicanos e moçambicanas, operários e camponeses, trabalhadores das plantações, das serrações e das concessões, trabalhadores das minas, dos caminhos de ferro, dos portos e das fábricas, intelectuais, funcionários, estudantes, soldados moçambicanos no exército português, homens, mulheres e jovens, patriotas, em vosso nome, a Frelimo proclama hoje, solenemente, a insurreição geral armada do povo moçambicano contra o colonialismo português para a conquista da independência total e completa de Moçambique. O nosso combate não cessará senão com a liquidação total e completa do colonialismo português. O arcaico Império Português de Salazar obstina-se em manter a sua ocupação em África. A luta de libertação é a derradeira alternativa ao impossível diálogo com políticos cegos perante a história. Os olhos postos no futuro, jovens moçambicanos marcham para o combate onde o presente e o longínquo passado se fundem no sonho de liberdade. Em 1962, Eduardo Mondlane, alto funcionário das Nações Unidas, renunciara à carreira universitária nos Estados Unidos para fundar a Frente de Libertação de Moçambique, integrando patriotas de todo o país. Entre esses patriotas destaca-se um estratega, um homem chamado Samora Machel, um nome que estará ligado para sempre à história de Moçambique e de África. A resposta colonial vem na força de um exército tecnicamente apetrechado. Por toda a parte, as armas perseguem a ousadia da revolta. Políticos e altos oficiais portugueses falam do comunismo e de invasões estrangeiras. Máquinas bélicas penetram florestas em busca de um inimigo que não conhecem e que sentem estar em toda a parte. A política de terra queimada transforma-se num complemento lógico das armas. Os guerrilheiros da Frelimo marcham junto ao seu povo, fazendo do combate uma nova história para Moçambique e para a África Austral. O povo e as florestas da terra que libertam são para eles o alento inesgotável que os faz suportar os sacrifícios das longas marchas. A identificação cresce com o desenvolvimento da luta. Onde se extingue o poder administrativo colonial, a população experimenta uma nova organização da vida para fazer face às necessidades básicas. Pela primeira vez, a produção, o comércio, a educação e a saúde são, nessas zonas libertadas, organizados por moçambicanos, livres de qualquer discriminação. Esta experiência prática de autonomia e autodeterminação
demarca princípios que vão influenciar todo o processo em Moçambique. Durante muito tempo, porque nós não tínhamos conseguido criar a nossa unidade, nós não tínhamos compreendido a importância da nossa unidade. O exército colonial português atola-se nas suas guerras em África. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau tornam-se verdadeiros pesadelos. Altos comandos elaboram planos para combater inimigos projetados no imaginário. Ao longo de 10 anos, jovens portugueses, forçadamente incorporados no exército colonial, perdem a vida longe da sua pátria. Arrogantes desfiles nas cidades procuram sustentar o moral dos colonos que dão os primeiros indícios de debandada. Na floresta, a realidade era bem diferente. Mães e esposas espelham a tragédia dessa guerra que, para a maioria dos portugueses, se transforma num imenso absurdo. Na madrugada de 25 de abril de 1974, jovens militares, já veteranos da guerra colonial, revoltam-se contra o fascismo em Portugal. Em massa, o povo português sai para as ruas. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. A agonia do colonialismo levara esses jovens oficiais a anteciparem-se à humilhação de uma derrota militar. Cai, finalmente, a mais velha ditadura da Europa. O novo regime é esfiado por militares de várias tendências políticas que se confrontam sobre a questão-chave da guerra colonial. O general António de Spínola, novo dirigente português, tem de reconhecer o direito dos povos colonizados à independência. Chegou o momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência. Em junho, a Frelimo encontra-se pela primeira vez com o governo português em Lusaka, capital da Zâmbia. Seguem-se conversações secretas na Tanzânia, onde se clarificam as condições para a independência de Moçambique. A pressão popular e a supremacia no terreno levam às decisivas conversações de 7 de setembro. Reunidas em Lusaka, de 5 a 7 de setembro de 1974, as delegações da Frente de Libertação de Moçambique e o Estado português acordaram os seguintes pontos. 1. O Estado português, tendo reconhecido o direito do povo de Moçambique à independência, aceita por acordo com a Frelimo a transferência progressiva dos poderes que detém sobre o território nos termos a seguir enunciados. 2. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo. Nesse mesmo dia, quando o cessar-fogo era estabelecido na capital zambiana, grupos de colonos desencadeiam uma sublevação nos principais centros urbanos de Moçambique. Era o canto do cisne do sistema colonial. Sim, em Lourenço Marques houve realmente a grande convulsão, mas todo este fenómeno teve reflexos ao longo do país, especialmente nas zonas urbanas, tanto na Beira como em Terte, como mesmo em Porto Amélia. Se verificaram processos semelhantes ao de Lourenço Marques, mas embora mais reduzidos na ação. Foi um passo mal dado, grande passo mal dado, mas que é pequeno por ter sido somente um
recuo de tropas, de pessoal das tropas portuguesas que provocou essa situação. Naturalmente que aí teve papel mais importante o setor português da administração, isto é, o Alto Comissariado, depois esclarecendo, clarificando ideias, mesmo impedindo certos agrupamentos reacionários de atuar, ou mesmo atuando contra as pessoas. Repare, eu creio que foi essencial aqui ter-se distinguido sempre quais os profundos e reais interesses da população portuguesa aqui dos interesses superficiais de um ou outro colono, de uma ou outra pessoa. Eu creio que isso foi decisivo para o processo de colonização em Moçambique. A precipitação dessa sublevação bloqueia um plano de intervenções mais vasto que envolvia forças militares coloniais, organizações paramilitares e antigos membros da PIDE-DGS. A preocupação central era criar uma correlação de forças que impedisse a Frelimo de realizar uma completa descolonização da sociedade moçambicana. O mesmo objetivo era defendido pelo general Spínola, que, no entanto, também fracassou. Condições, e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica, renuncio ao cargo de Presidente da República. Em cumprimento dos acordos de Lusaka, toma posse em Maputo, a 20 de setembro, o primeiro governo dirigido por moçambicanos. Joaquim Chissano assume o cargo de primeiro-ministro, inaugurando o processo de transferência de poderes. Durante 9 meses, os moçambicanos vivem os últimos dias de uma era colonial iniciada 5 séculos antes. O sonho de liberdade e justiça tornava-se realidade. O povo saberá compreender cada fase que nós estamos a atravessar e as limitações que nós tivermos. Claro que haverá, talvez, tentativas de interferências exteriores, mas que também já estamos preparados para encarar. Haverá uma série de manobras, porque o nosso país é um país que interessa muita gente. Mas estamos conscientes destes fatores e, por estarmos conscientes destes fatores, creio que poderemos aguentar o embate destes primeiros anos. Tendo assumido a presidência da Frelimo em abril de 1970, após o assassinato de Eduardo Mondlane pela PIDE, Samora Machel conduziu a luta de libertação até à vitória. O debate direto com o povo, a explicação de cada fase e de cada tarefa da luta constituíam o traço mais característico do seu método de direção. Em aldeias e cidades, ele anuncia o fim do colonialismo e convoca todo o povo para uma nova tarefa. A luta continua. Agora, como consolidarmos o poder popular? É por isso que dizemos, a luta permanecerá, luta de criar mentalidade nova, de criar o homem novo, que construirá a sociedade nova, e isso exige um combate. O combate ao nível de estruturas, ao nível de relações, ao nível do ponto de vista político, com relações com o povo e relações entre nós e, sobretudo, governo e partido. No termo dessa viagem, os moçambicanos vivem dias de completa euforia. Samora é recebido em Maputo por um mar de gente. O herói popular regressava vitorioso. Às 0 horas do dia 25 de junho de 1975, ele proclama
o nascimento da República Popular de Moçambique. Pela primeira vez na sua história, os moçambicanos viram içar a sua bandeira nacional. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1965, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição em República Popular de Moçambique. 4 meses depois, Angola, outra ex-colónia portuguesa, ascendia à independência. Em Luanda, Agostinho Neto anuncia o nascimento de mais um jovem Estado africano. Regimes políticos surgem agora na África Austral. São países nascidos de uma luta popular, com dirigentes forjados em longas lutas de libertação. As fronteiras do poder racista recuavam. A história tomava um novo rumo. Address to the nation was on the 6th of February, shortly after Angola had fallen to the communist aggressors. On that occasion, I warned of the communist aim to establish a Marxist-dominated saddle across Africa from coast to coast. From this base, they would prepare to launch their campaign for their final Southern Africa goal, which is clearly the domination of the entire subcontinent and the denial of its vast natural resources and its communication to the free world. Não era esta a primeira vez que Ian Smith alegava defender a Rodésia intervindo militarmente fora das suas fronteiras. O seu exército atuara já ao lado dos portugueses, em especial na província de Tete. We could say that we had virtually sealed off the Zambian border. So we concentrated then on getting eyes and ears, as it were, extended into Tete. At the same time, I made numerous visits to Angola. And I learned there that they had developed a movement through the DGS, which they called fleshers. Type of pseudo-guerrilla, but with the main purpose of producing intelligence. And I thought that this was the sort of thing we could promote in Tete. Em março de 1976, Moçambique aplica as sanções internacionais decretadas contra a Rodésia. A fronteira comum é encerrada.
A Rodésia, que deixara de contar com a cooperação militar portuguesa, perdia agora também as suas saídas naturais para o mar. Os rhodesianos desencadeiam agressões destruidoras para dissuadir o governo de Moçambique do apoio aos combatentes da liberdade zimbabuiana. Ao mesmo tempo, o regime de Smith implanta em Moçambique os seus olhos e ouvidos para preencher o vazio deixado pelo exército colonial português. From, let us say, April 1974 onwards, we developed it as far as we could naturally. We only gave the movement an identity, though, if I recollect correctly here, about the middle of 1976, maybe in a month or so after June. Its functions continued to be essentially intelligence gathering for my organization. But at that stage, some of our security forces were raiding into Mozambique and other places, but into Mozambique. And the people we had in this movement, which we called then, to give it identity, the Mozambique Resistance, MRN, were very useful as guides and interpreters, and this was in fact the main use that they were put to. O exército rhodesiano usou todos os meios para enfraquecer a economia de Moçambique, afetar a estabilidade e impedir a solidariedade popular com os nacionalistas do Zimbábue. I personally was more convinced than ever that we mustn't give this little movement of ours a political motivation. And I think I can stand on that at no stage were they being set up in opposition to the government about to be taking over in Maputo. They had, therefore, a rather odd sort of identity and function. But it was essentially for intelligence gathering, where we couldn't have put our own people in and achieved the same sort of result. In any event, the war was turning against us in Rhodesia at that time, and we had to concentrate more on protection of our frontiers than concerning ourselves unduly about activity beyond our frontiers. But this sort of arrangement suited, and it continued, I believe, surprisingly satisfactorily, because it was kept, as far as I'm aware, secret, but effective. We did introduce a propaganda arm, the Voice Africa Livre, as I remember it, which we set up inside Rhodesia to, again, give some credibility to the movement. And that is how that was first arranged. O terror e as destruições não abalam o moral dos moçambicanos. A consolidação da sua recente independência aparece intimamente ligada ao fim do regime minoritário rhodesiano. A libertação completa de África, a liquidação da discriminação e do apartheid, sombras de um passado que ainda se projeta no presente, são um dever sagrado para todos os povos africanos e para todos os povos do mundo. A República Popular de Moçambique não recuará no cumprimento deste dever internacionalista. Não cederemos perante qualquer intimidação ou chantagem.
Não cederemos perante qualquer agressão, por mais bárbara e cruel que ela seja. Nós, ao decidirmos a aplicação de sanções, assumimos a consciência da comunidade internacional de reprimir os inimigos dos povos, que era Ian Smith. Permitimos às Nações Unidas de implementarem as suas próprias decisões. Foi isso simplesmente que o povo moçambicano fez. Before Mozambique was independent, we had immense difficulties in carrying out our struggle here. So when Mozambique became independent in 1975, there was a whole country next to us with not only an experience longer than our own in prosecuting a liberation struggle, but now with a geographical area that was readily at our disposal. And so we made use of this. We created rear bases in Manica, Sofala, Tete, Gaza, and on the strength of those rear bases, we launched our struggle vigorously, especially from the beginning of 1976, to the end of 1979, when the Lancaster House Conference was convened. And not only did we enjoy the ready geographical basis in our rear, that is specifically in Mozambique, but we also enjoyed the support of Frelimo, the support of the government led by President Samora Machel, the support of the people, of the povo of Mozambique. Vias de comunicação e infraestruturas são arrasadas ao longo de 4 anos de guerra. Um estudo das Nações Unidas avalia em 556 milhões de dólares a totalidade dos prejuízos sofridos por Moçambique. A fins de 1979, em Londres, decorriam negociações para a independência do Zimbábue. Em Moçambique, intensificam-se as destruições. Esta tentativa de dissuasão fracassa. Esta coisa de cálculo dos prejuízos, quando destrói uma ponte ou uma locomotiva, não é só aquele prejuízo direto que temos que avaliar, temos de ver as pessoas que deixaram de ter emprego por facto dessa destruição, e depois a fábrica que deixa de funcionar porque às vezes não recebe matérias-primas que essa linha férrea podia proporcionar, enfim, e depois a agricultura também que não funciona, mas enfim, assim por alto podemos dizer que são cerca de 50 milhões de dólares de prejuízos diretos que nós sofremos em virtude sofremos infraestruturas económicas em virtude das ações de estabilização promovidas pelo regime minoritário de Ian Smith. O povo moçambicano não lamenta absolutamente nada das sanções. Não lamenta ter vivido todos esses sacrifícios. Porque para nós, aplicar as sanções era uma maneira de desenvolver o combate pela liberdade. Não era somente a vontade de implementar, de permitir às Nações Unidas de implementar as suas próprias decisões. Não era somente um acto de solidariedade para com o povo zimbabuano, mas era uma consciência clara daquilo que são e os seus interesses e as suas responsabilidades. O exército moçambicano impõe 2 importantes derrotas em Mapai e Mavonde às forças rhodesianas, abalando profundamente o seu moral. Em Londres, apressa-se a procura de uma solução. O Zimbábue será independente daí a 4 meses. Muitos planos tiveram então que ser reformulados. The documents that we have just signed are of the greatest significance to the people of Rhodesia and of the neighbouring states. When Lancaster House produced the agreement that it did, effective from about Christmas 1979. We were in a peculiar position as Rhodesian officials at that time.
Lord Sams was running a sort of interregnum where the British had responsibility but no power. The Prime Minister, Bishop Muzorewa, had been asked to stand down. There was virtually nobody that I could have referred to on this particular subject. So I looked around and thought the best thing to do was to give the members of the movement at that stage three options. They could go back to Bush. They could be disbanded to the extent that we would cut off all links. But if they wanted to continue, they could do so. Or perhaps I could make arrangements with the South Africans, this then would be the South African military, to have them taken over by the South Africans. And in the event, somewhat to my surprise, an overwhelming response came back requesting that. And in a short space of time, I had arranged for South African officers to be working with my staff and with the MRN for just a few days to get the know-how, and we transferred them lock, stock and barrel to South Africa. 18 de abril de 1980. 5 anos após Moçambique e Angola, mais um país da África Austral conquistava a sua independência. As fronteiras do poder racista recuavam mais uma vez. O apartheid perdia o seu principal aliado na região. Na República da África do Sul, país de 28 milhões de habitantes, coexistem os extremos da riqueza e miséria no continente africano. Os brancos são menos de 20% da população, mas concentram quase 80% do produto interno bruto. A história do apartheid é a história das sucessivas expoliações feitas à população negra, das terras, dos frutos do trabalho, dos direitos civis e, finalmente, da própria nacionalidade. Os que vivem o cotidiano humilhante do apartheid não podem deixar de lutar pela sua destruição. Mas como destruir o apartheid? Many people feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. No início da década de 60, o governo de Pretória decide esmagar a oposição interna ao apartheid. Fecham-se as alternativas a uma via pacífica de democratização da sociedade. O Congresso Nacional Africano é ilegalizado. Os seus dirigentes são presos ou exilam-se. Em Robben Island, Nelson Mandela é o símbolo da liberdade encarcerada. Whereas the time has now come for me, as I've already announced, to vacate the office that I've been holding for the last 12 years. Com a independência de Angola, que a fracassada invasão sul-africana não impede, o jogo político das fações em Pretória inclina-se para as opções militaristas. Foster é afastado em favor do ministro da Defesa, Peter Botha, incumbido de implantar a chamada Estratégia Total de Sobrevivência. Nos Estados-Maiores sul-africanos desenvolvem-se os planos de agressão e destabilização dos países independentes da zona.
that strategy went beyond the borders of South Africa to address the situation in the region as a whole. The application of the strategies for survival in relation to Southern Africa as a whole was to undermine the economies of these countries, to destabilize these countries, to build armies and field them into these countries, and in addition to stage raids, invasions. So by 1981, Southern Africa was talking about an undeclared war. This was in implementation of the strategy of the total strategy for survival. This was part of it. And in a way, it has persisted. South Africa has seen its survival as requiring that it should not sit in defense, but should take the offensive, attack, destroy, weaken this whole region, and that it will survive because the region has been destroyed, has been destabilized. África Austral. 9 países independentes. Um território colonial ocupado. Um Estado racista. 98 milhões de habitantes. 6 milhões e meio de quilómetros quadrados. Uma das zonas do globo com mais recursos estratégicos. A África Austral é o ponto de ligação entre os oceanos Índico e Atlântico e a alternativa ao Suez para as rotas do petróleo do Ocidente. O colonialismo deu à África do Sul o papel hegemónico na economia da região. É este papel que Pretória quer conservar. Com o projeto da Constelação de Estados, a África do Sul anuncia a sua intenção de satelizar toda a região. Ao mesmo tempo, proclama o direito de intervir militarmente em qualquer país africano ao sul do Equador. Os países da África Austral recusam a satelização e dispõem-se a pagar qualquer preço pela defesa da independência. Angola, por exemplo, país rico em petróleo, diamantes, café e outros produtos de elevado valor comercial, não conhece a paz desde o início da década de 60. O seu potencial económico constitui uma base importante para um sólido e harmonioso desenvolvimento. A agressão sistemática bloqueia esta perspectiva. A destabilização transforma Angola em palco de destruição. A estratégia total sul-africana encontra na UNITA um instrumento pronto a ser utilizado. A UNITA, até 1974, era um instrumento das forças colonialistas portuguesas. E como instrumento de repressão era utilizado para aniquilar as forças guerrilheiras do MPLA. E nessa altura, Savimbi liga-se à África do Sul. Por outro lado, quer a África do Sul, quer os Estados Unidos da América procuram igualmente novas cumplicidades no continente africano, por formas a criar uma situação semelhante àquela que nós vivemos em 1975, quando forças coligadas, tanto da África do Sul e forças mercenárias e de alguns países africanos, invadiram a República Popular de Angola. Em Angola, a estratégia sul-africana assume a forma de invasão permanente pelas suas forças regulares. Missão: matar, destruir, sabotar, implantar e defender as posições da UNITA. Objetivo político: mascarar a agressão em guerra civil. Hoje, a África do Sul, portanto, continua a ser a principal ameaça
contra Angola e penso contra todos os povos da região, porque realiza operações sistemáticas contra a República Popular de Angola, operações que vão desde incursões, sabotagens com grupos especiais, até as invasões. Por conseguinte, nós fomos obrigados a desenvolver um exército nacional numeroso, dotado de meios e equipamentos modernos, alguns dos quais sofisticados, que nos permita dissuadir as forças agressivas estrangeiras de atacar Angola com o objetivo de ocupar a sua capital e neutralizar o regime popular. Nós calculamos que os prejuízos causados pela guerra, os prejuízos materiais, se calculam hoje para cima dos 10 bilhões de dólares. E, para além disso, nós temos as perdas em vidas humanas. Assim, muito por alto, temos pensado que mais de 50 mil pessoas já terão sido mortas, quer nas confrontações diretas, quer nos atos bárbaros praticados pelo exército racista sul-africano ou pelos bandidos armados da UNITA. Somos forçados a fazer enormes sacrifícios por causa de uma política agressiva, belicista, organizada por forças estrangeiras, imperialistas, e que infelizmente na nossa zona, na África Austral e em alguns outros pontos da África, tem cumplicidades. Angola colonial era o tampão contra a luta de libertação na Namíbia. Agora, a destabilização de Angola e a ocupação da Namíbia são inseparáveis para Pretória. Ex-colónia alemã, a Namíbia é ocupada pela África do Sul. A ONU define os trâmites para a independência que implicam o fim da ocupação ilegal. Pretória multiplica manobras diplomáticas para justificá-la. A última delas é o linkage. The linkage issue was originally initiated by the U.S. Reagan administration. It is a maneuver aiming at delaying the achievement of genuine freedom and independence of Namibia. The main demand, as we read every day in the news media and in the statements of the U.S. Reagan administrators, is that Namibia's independence should be linked to the withdrawal of Cuban internationalist forces from the People's Republic of Angola. Linkage. A ligação entre a legitimidade de um direito de soberania e a ilegalidade de uma ocupação. Em 1975, tendo em conta a envergadura da ação imperialista contra Angola, nós tivemos que recorrer à ajuda externa. Era um direito que nos assistia como país soberano e independente. E podemos, assim, receber ajuda numa base internacionalista da República de Cuba. Tivemos igualmente a ajuda da Guiné-Bissau, da Guiné-Conakry, de Moçambique e de outros países amigos, irmãos e amantes da paz e liberdade.
Detentora de valiosas riquezas naturais, a Namíbia apresenta também para a África do Sul enorme importância geoestratégica como última zona de segurança que a separa da África independente. A faixa de Caprivi é a plataforma ideal para a agressão militar direta contra os Estados da zona. So this is the significance of the importance of the liberation of Namibia. It will also weaken the racist South African regime, for it will be surrounded from Atlantic to the Indian Ocean by free and independent African states, and thus would lead to the quick collapse of the apartheid regime in South Africa. The cost of destabilization on Botswana and its people is really incalculable, because it can be calculated in material terms, in psychological terms, in the disruptive nature of the whole thing, which has made the Botswana society loose in various fields of life. And therefore we are always tense, not knowing what is going to happen next. If a political solution were found for the South African situation, for apartheid, it will be a bonus for us, the neighbors of South Africa, because it will not involve us in a military operation. But if the South African authorities become intransigent, as I said earlier, then we are very proud of the role that frontline countries have played in trying to bring peace to Southern Africa. We are not, that is, frontline countries are not for war. They want peace. But there cannot be peace when some people are oppressed, as they are in Namibia, as they are in South Africa. 1 de abril de 1980, líderes dos 9 países independentes da região subscrevem em Lusaka um programa que visa fazer da cooperação regional alavanca para o desenvolvimento comum e a redução da dependência em relação à África do Sul. O sistema de transportes surge como elemento-chave deste programa. Nele, os portos e linhas férreas de Moçambique têm importância decisiva. São as vias naturais de saída e entrada para a maior parte do hinterland da região. A África do Sul, que herdara da Rodésia o MNR, empreende o bloqueio desta tentativa de libertação económica. As vias de transporte em Moçambique tornam-se o alvo prioritário. South Africa has tended to pursue a strategy of destabilization that varies in terms of its tactics from country to country in our Southern African region, where they have found a ready-made group of bandits or dissidents, as they did in Mozambique with the so-called Renamo. They groomed that much further, armed it, equipped it, and reinforced it with mercenaries, and therefore depended on it to carry out the acts of destabilization. Similarly, in Angola, they made use of UNITA and continue to make use of UNITA. But over and above that, they also have carried out their own blatant acts of aggression through the South African forces. The destabilization policy being pursued by the Pretoria regime, it has cost us a lot in terms of money, in terms of manpower, and in terms generally of the diversion of our resources. And here I wish to remind those in
imperialist circles who think we should use South African ports as our most natural ones, that until President Samora Machel declared sanctions against Rhodesia in 1976, the Rhodesian government, led by Ian Smith, was sending its goods and importing whatever commodities it imported through Mozambican ports to the extent of more than 84% of the volume of its exports and imports went through Mozambican ports. This was the most natural thing for them to do. But with the attacks that are taking place, that have been taking place in Mozambique, it has not been possible for us to do this. The railway system is constantly disrupted, and therefore we are compelled to leave the greater part of the volume of our goods to flow. To deploy forces in Matabeleland, for example, to ensure that the Super ZAPU elements do not become as systematically organized as UNITA or as the so-called RENAMO tended to be. And so we are having to spend money on defense, which money we would rather spend on development projects. And all the time we must be training our militia, strengthening our forces, equipping our army and air force, because we must make ourselves ready for the eventuality of any attack by South Africa. So this is the direct way in which they are destabilizing us. Indirectly, as they operate to try and overthrow Mozambique, that is, affect the independence of Mozambique, they are also affecting our own independence. Let it not be forgotten that our independence was born out of the independence of Mozambique, and the independence of Zimbabwe and that of Mozambique are intertwined. To us, it is one process. Tanzania government is prepared to offer all forms of support needed or that may be needed by Mozambique. Strategically, we in Tanzania and Mozambique, we are convinced that we need each other strategically. Any disturbance in Mozambique or any destabilization in either of these countries naturally affects the other. Moçambique. O esforço de reconstrução nacional a seguir à independência foi capaz de sustentar os prejuízos causados pela agressão rhodesiana. Com a independência do Zimbábue, os moçambicanos vivem a esperança de poder concentrar os seus esforços no desenvolvimento do país. Setores económicos reativam-se. Portos e linhas férreas, fábricas e empresas, escolas e hospitais são recuperados ou construídos. Desenha-se o plano da luta contra o subdesenvolvimento. Moçambique, depois da sua independência, mostrou a viabilidade de uma sociedade antirracial. E a viabilidade de um rápido progresso num país recém-independente nesta zona. Sabem que desde 1975 até 1980, 81, Moçambique estava a desenvolver-se de uma maneira muito normal e que era causa da admiração de muitos países
do mundo e de países africanos, sobretudo. Isso significa que Moçambique estava a subtrair-se da dependência sobre a África do Sul. Contra o progresso em Moçambique, a África do Sul põe em prática um vasto plano de destabilização. De instrumento da contra-inteligência rhodesiana, o MNR passa a ser, nas mãos dos militares sul-africanos, o ramo do seu exército para uma guerra não declarada contra Moçambique. É definida e implementada a agenda da agressão. Ataque sistemático e destruição de vias e meios de transporte para romper os circuitos económicos nacionais e regionais. Sabotagem e destruição de infraestruturas vitais para o desenvolvimento do país. Operações de terror contra os camponeses para dispersar a população e paralisar a produção agrícola, base da economia moçambicana. O regime sul-africano foi procurar a espinha dorsal do nosso tecido económico e social para o quebrar e criar as dificuldades que realmente criou até o momento. O programa agrário da autossuficiência alimentar, em particular, também foi atingido através do massacre dos camponeses em aldeias comunais, em cooperativas, em machambas individuais, uma política de destruição completa de tudo que era produção, tudo que era vida, tudo que podia proporcionar ao camponês, ao moçambicano, a oportunidade de produzir e sentir os frutos do trabalho em liberdade, foi definido como alvo do regime sul-africano. A economia moçambicana ressente-se progressivamente dos efeitos da agressão. Povo e Forças Armadas asseguram a defesa da soberania e o caráter popular e democrático do Estado. É permanente o esforço de organização da vida nas aldeias e cidades, de reconstruir cada infraestrutura destruída. Milhões de camponeses continuam a cultivar as suas machambas, mesmo nas zonas mais afetadas pelo terror. Mas a economia torna-se numa teia de Penélope. A agressão desfaz o que o povo faz. O parque industrial debate-se com falta de matérias-primas. Fábricas param por não ser possível importar peças de reposição. Em 1986, o produto social global corresponde a 60% do de 1981. Pretória atingira o objetivo de debilitar a economia moçambicana. A redução do tráfico que foi desviado dos portos moçambicanos, nomeadamente do Porto de Maputo para portos sul-africanos, levou também a quebras substanciais de receitas para a nossa economia. Basta dizer que em 1973 os nossos portos, sobretudo o Porto de Maputo, manuseava cerca de 7 milhões de toneladas de mercadorias para a África no tráfico com a África do Sul. Em 1985 apenas 1 milhão de toneladas, quer dizer 500 mil toneladas, é que foram manuseadas em virtude de toda uma ação concertada, combinando a ação direta de guerra económica, a guerra direta militar e a destabilização social. Num país que enfrenta a guerra e as carências mais extremas, a estabilidade política manifesta a força do projeto nacional moçambicano, contrariando as previsões de Pretória. Em 1983, o 4º Congresso do Partido Frelimo discute a situação do país e formula as diretivas para ultrapassá-la. O povo moçambicano apoia a linha patriótica definida pelo Congresso. Ora, nós em Moçambique somos um país unitário, com um povo unido. Apesar de haver muitas línguas e dialetos em Moçambique, conseguimos sermos uma nação unida. Apesar de haver muitas raças e muitas etnias, somos um país, construímos a nossa nação. Portanto, esta unidade é uma das armas sofisticadas. Nós representamos uma sociedade nova,
onde não há racismo. Na África do Sul, a base da sociedade é o racismo, é o apartheid. Portanto, nós somos contraditórios ao apartheid como exemplo. Mas não é só no exterior que a estratégia de Pretória fracassa. Internamente, a revolta popular cresce e irá determinar um processo reformista com o qual o regime tentará aplacar as chamas de uma fogueira que alastra por todo o país. A crise económica instala-se. Adaptar-se ou perecer é o lema proclamado por Botha para justificar o exercício reformista. Aumenta o isolamento internacional. No plano regional, Pretória aparenta desejar substituir a política de força por uma política de compromisso. A 16 de março de 1984, Peter Botha assina com Samora Machel o Acordo de Nkomati. Os dois Estados comprometem-se a praticar uma política de não agressão e boa vizinhança. Com Angola, a África do Sul firma o compromisso de Lusaka, aceitando retirar as suas forças do território angolano, enquanto as forças cubanas não passarão para sul de uma linha no território de Angola. Mas Pretória persiste na estratégia total e não honra os seus compromissos. Em agosto de 1985, forças moçambicanas e zimbabuianas tomam o acampamento principal do MNR na Gorongosa. São encontradas armas e munições e um sofisticado sistema de comunicação, tudo recentemente chegado da África do Sul. No espólio, um conjunto de documentos que comprovam o não cumprimento do Acordo de Nkomati. Numa conferência de imprensa, o ministro moçambicano da Segurança revela os documentos da Gorongosa. O mass media é uma arma poderosa na luta pela paz, pela democracia, pela justiça. O nosso governo, ao fazer esta conferência de imprensa, deseja tornar públicos factos importantes que têm estado a pôr em causa a paz e a estabilidade na nossa região. Mais do que desonrar a palavra dada. Estes factos revelam uma premeditação e organização para não cumprir o acordo. Na África do Sul, o exercício reformista naufraga. O povo sul-africano recusa os arranjos cosméticos do regime e exige o seu fim. Reenvergando a sua verdadeira face, Pretória intensifica a repressão. These acts of violence and thuggery are mainly directed at the property of persons of law-abiding black people and take the form of incitement, intimidation, arson, inhuman forms of assault, and even murder. This state of affairs can no longer be tolerated. Botha decreta o estado de emergência. O exército intervém nos subúrbios negros e a lei confere impunidade absoluta às forças repressivas. Suddenly a deepening crisis, but a crisis all the time. This is because Botha is not meeting the demands of the people. And so the business people are beginning to turn against Botha, whose policies are ruining their economic interests. Botha can't deal with the people. He talks about reforms. He talks very nice language about full participation, but he does nothing about it. O estado de emergência não provoca o refluxo da revolta. A frente interna contra o apartheid assume toda a sua dimensão. Incapaz de olhar o futuro, Pretória enquista-se na violência.
no way out. The people are stepping up their struggle. The regime is stepping up its repression. And so you have, again, a situation of escalation, which is not going to be stopped even by the so-called lifting of the state of emergency. Because even as they say they are lifting the state of emergency with one hand, they are putting it back with the other. So the lead is still on. And the prospect for all this is escalating conflict. Those who are perpetrating actions that are against the progressive struggle, it is you who must close up those ranks before we ourselves accept that challenge of the final onslaught and declare a final onslaught on Pretoria. We want, obviously, to apply maximum pressure on South Africa to force South Africa to end the system of apartheid. The South Africans are not going to give up apartheid. They're going to be forced to give up apartheid. They will not do it willingly. So it's got to be pressure. And you want maximum pressure. You want all forms of pressure. Now it is inevitable that part of that pressure is going to be armed pressure. The people of South Africa have to take up arms and fight. This is inevitable. I think it was always clear that it was going to be inevitable. You can't dislodge a system like the system of apartheid without armed struggle. Now it's quite clear that it cannot be done. The ANC formed 74 years ago. They thought it might be possible to use non-violent pressure. It never worked. Tanto em Moçambique como no Zimbábue e agora na África do Sul, é uma violência gerada não pelo movimento de libertação, mas sim pelo próprio regime colonial, pelo próprio regime minoritário racista da Rodésia, pelo próprio regime do apartheid. Eles é que impõem a violência. If the present power of racism allows for peaceful change, the future of South Africa is assured for all racial groups. But if they allow revolution to take place because they don't allow for evolution, then of course the future of the minority white race is very much in doubt. We all want to avoid that. We want to avoid that. We want to see what's happening in Mozambique, Angola, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho. Non-racial people, all races, of all races, living together. That's what we want. But apartheid South Africa is stopping that evolution. So revolution will take place. A comunidade internacional podia agir de forma a reduzir esta violência, a encurtar o tempo da violência, se, por outras formas, pressionasse o governo da África do Sul a aceitar a criação dessas condições para uma negociação e a negociar seriamente para a abolição do apartheid. Os apelos dos países da região a medidas que contribuam para eliminar as raízes da violência encontram maior eco na comunidade internacional. O movimento para a imposição de sanções económicas ganha ímpeto, mesmo nos países de onde provêm os principais investimentos na África do Sul. Pretória ameaça transferir os efeitos das sanções para os países vizinhos. Os países da África Austral defendem-se das ameaças e pressões económicas de Pretória, desenvolvendo a cooperação regional.
Luanda, 21 de agosto de 1986. Cimeira da linha da frente. E, no dia seguinte, da SADCC. Encontros que debatem a gravidade da ameaça e o perigo da escalada da agressividade sul-africana. Os resultados obtidos nestes 6 anos de existência da nossa jovem organização subregional desmentem o ceticismo e as opiniões desfavoráveis acerca da necessidade e das vantagens da cooperação entre os Estados da África Austral. Todos os pontos nevrálgicos da economia dos países da região transformam-se em alvos de destabilização. Transportes, trabalho migratório, comércio e mesmo os donativos da comunidade internacional para as populações afetadas pela guerra, nada fica fora dos objetivos do bloqueio e destruição. Retaliatory sanctions against independent states of the region in the event that international sanctions are imposed on the apartheid regime is now a reality. A vida dos dirigentes políticos empenhados em garantir a independência dos seus países inscreve-se nos alvos da destabilização. Os meses seguintes vão mostrar que Pretória está disposta a escalar o processo de destabilização a níveis sem precedentes. 1 de setembro, Harare, 8ª Cimeira do Movimento dos Não Alinhados. A África Austral é o tema central da Cimeira. Samora Machel denuncia na sua intervenção a tentativa de Pretória envolver países africanos na destabilização regional. 11 de setembro. Samora Machel, Kenneth Kaunda e Robert Mugabe reúnem-se com Kamuzu Banda, presidente do Malawi, exigindo o fim da colaboração com a política de destabilização da África do Sul. A 15 de setembro. O presidente Samora Machel efetua uma visita de 6 dias à província moçambicana de Tete, que tem uma extensa fronteira com o Malawi. Ao povo explica como dirigentes do Malawi foram utilizados pelos portugueses na guerra colonial. 26 de setembro. Uma delegação do Malawi vem a Maputo após evidências divulgadas pelo governo de Moçambique de atos de apoio ao MNR. 6 de outubro. O ministro da Defesa da África do Sul, Magnus Malan, anuncia a explosão de uma mina em Mbuzini, no Bantustão de Canguane, entre as fronteiras de Moçambique e da Suazilândia. Mbuzini, um nome então desconhecido, ficaria tragicamente gravado na história da região 13 dias mais tarde. 9 de outubro. O governo sul-africano anuncia a suspensão da contratação de mineiros moçambicanos, escalando o processo de sanções económicas contra Moçambique. 10 de outubro. O ministro da Defesa sul-africano afirma que existem em Maputo alvos do ANC identificáveis, que poderiam ser atingidos durante um ataque. 12 de outubro. O governo de Moçambique emite um comunicado denunciando planos do governo de Pretória para atacar Maputo. Horas depois, a linha da frente reunida em Maputo emite um comunicado apelando à comunidade internacional no sentido de impedir que a África do Sul envolva a região numa guerra generalizada. 13 de outubro. Os presidentes de Moçambique e Angola reúnem-se em Maputo com o chairman da linha da frente, Kenneth Kaunda. No encontro estava também prevista a participação do presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko. A ausência do presidente Mobutu provoca um novo encontro que fica marcado para o domingo seguinte, dia 19 de outubro, numa cidade zambiana. 16 de outubro. O Partido Frelimo anuncia medidas para a defesa de Maputo face à eventualidade de uma invasão. Na África do Sul, o general Magnus Malan volta a ameaçar Moçambique e a Zâmbia. O presidente Samora Machel é pessoalmente visado. 18 de outubro. Em Maputo, as milícias populares realizam um desfile como parte da mobilização para a defesa da capital. 19 de outubro. O presidente Samora Machel participa em Mbala, no norte da Zâmbia, numa cimeira com os presidentes de Angola, Zâmbia e Zaire. No regresso a Maputo, nessa noite, 10 minutos antes da aterragem, o avião presidencial desvia-se estranhamente 37 graus para o oeste da sua rota e esmaga-se em território sul-africano.
20 de outubro. A população de Maputo é acordada por um comunicado que anuncia uma viagem sem regresso. Horas depois, a confirmação da tragédia. Um manto de dor envolve Moçambique. Os moçambicanos dirão que só ficaram órfãos da presença física de Samora. A mensagem da liberdade e independência que a sua vida constituiu ficará sempre com eles. Continuar Samora é um juramento que é feito com lágrimas, na solenidade das cerimónias e na dor incontrolável que povoa as ruas da capital e a vastidão da terra moçambicana. De fora das fronteiras, de perto e de longe, dirigentes e representações de alto nível vieram render a última homenagem ao homem que trouxe a independência a Moçambique, ao estadista empenhado em desbravar os caminhos da paz numa região minada pela guerra. A independência que Samora proclamou e defendeu nasceu na fronteira do apartheid. A sua vida de estadista decorreu junto do abismo que separa a igualdade do racismo. Nessa fronteira encontrou a morte. Mas a luta de um povo inteiro e a solidariedade do mundo recusam que o ideal por que morreu tenha perecido em Mbuzini. Samora construiu e legou a Moçambique a unidade nacional e a estabilidade política. A sua morte e as circunstâncias que a rodearam cimentaram a convicção de que o regime sul-africano não recua perante nenhum escrúpulo para prosseguir a sua política de destabilização. O impasse tem e terá a idade do apartheid.
Na África Austral existe o compromisso firme de abreviá-la, mas uma parte importante da resposta está na atitude da comunidade internacional. Não há terreno neutro entre fronteiras de sangue. Ao abrigo do disposto na linha F do artigo 21 dos Estatutos, o Comitê Central do Partido Frelimo elegeu presidente do Partido Frelimo o camarada Joaquim Alberto Chissano. Juro, pela minha honra de militante da Frelimo, dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação das conquistas da Revolução. Viva a República Popular de Moçambique! Viva! 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 Viva o Partido Frelimo! Viva!